Queridos irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Amém? Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do profeta Ezequiel. Depois do profeta Jeremias, antes do profeta Daniel, você tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Capítulo 10, nós vamos ler... capítulo 37, desculpa. Nós vamos ler o versículo 1 ao 10. Repetindo, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos do 1 ao 10. Amém, irmãos? Podemos ler? Vamos ler todos juntos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Então, quando eu profetizava, um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que viva. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Amém? Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui diante de Ti, no fechar desse ano de 2020, colocando diante de Ti o momento mais sublime, o momento mais importante, o momento mais excelso desse culto, que é quando o Senhor vai falar conosco. Quando a gente vai ler a Tua palavra e o pregador vai expor esse texto, nós vamos ouvir a Tua voz, a Tua exortação, a Tua consolação. Ó Deus, não são homens que escreveram tão somente isso, mas foram inspirados pelo Teu Espírito. E essa palavra serve para nós em 2020 e para entrarmos em 2021 e termos uma vida bem sucedida em Ti aqui na terra. Usa o nosso pastor, Deus, para que ele venha trazer uma palavra que não venha somente ao nosso intelecto, aos nossos ouvidos, mas que desça ao nosso coração. Ó Deus, arroga para si Tua glória, edifica a Tua igreja, salva as almas perdidas, Deus. Essa é a nossa oração a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem nós vimos adorar. Amém e amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Se nós fôssemos falar acerca de 2020, muitos rotulariam um ano difícil, um ano de aflição e coisas similares. E de fato não foi um ano fácil. Porém, quando a gente olha à luz da história, 2020 foi um café pequeno. Frente a situações das mais calamitosas que o mundo já passou outrora. Não é isso? E o texto que Samuel leu, ele nos dá um exemplo, um aperitivo, da forma bem drástica que Israel estava passando. Se a gente for fazer uma visão de forma muito mais extensa, um contexto mais amplo da leitura que é no livro, é um livro complicadíssimo de se compreender. Um livro que os literários denominam de literatura apocalíptica, que sempre remete às coisas futurísticas, e de uma linguagem muito difícil de compreensão, porque é figura de linguagem. Descendo mais a fundo, afunilando mais a leitura, vamos perceber aqui uma derrota, uma queda evidente do povo de Israel,
Mas não fala só sobre a queda, mas fala também sobre a restauração que Deus estava a prometer sobre aquele povo. E eu diria que em dado momento de nossas vidas, nós nos encontramos semelhante àquele vale de ossos. Vales de ossos que estavam mais do que mortos, mais do que seco, estavam sequíssimos. E a partir dessa perspectiva, eu queria pensar com vocês que Deus faz grandes feitos do nada. Se existe uma das coisas que eu aprendi em 2020, é aprender a depender mais de Deus. Se existe uma coisa que o mundo tem que compreender, que os grandes impérios ficaram com suas mãos, os pés, todas as suas ações atadas. Um mero vírus parou o mundo. Não tinha rico, não tinha economia grande e pequena, não tinha igreja, não tinha... Enfim, simplesmente todos se prostraram diante de um mero vírus. E eu quero mostrar a vocês, meu amado, que esse dilema que estamos a viver, pessoas viveram com mais intensidade. Mas uma das coisas que a gente tem que aprender é aprender com os erros dos outros. Amém? O grande sábio é aquele que consegue enxergar nos erros dos outros e até nos seus próprios erros e redefinir rotas, redefinir conceitos e se voltar inteiramente a reconhecer que ele depende estritamente de Deus. E aí eu queria ver com vocês, meus queridos, a primeira verdade a aplicar nesse texto, a primeira verdade a ser evidente nesse texto, é que Deus faz grandes realizações de algo perdido. Que algo perdido era esse? Se nós nos atermos aos versos do 1 ao 3, diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou em espírito, e me deixou no meio do vales que estavam cheios de ossos. Onde é que Deus colocou o profeta? No meio do vale. Vale justamente a ideia geográfica de algo plano, não é isso? De algo que dá para você evidenciar com clareza os detalhes topográficos e aquelas coisas que estava de fato a cobrir. E o que Ezequiel viu, o que o profeta viu, o que Deus levou o profeta a andar, foi num vale, e num vale estéril, e num vale que não tinha vida. E aí eu lhe pergunto, será se Deus não nos conduzir ao vale 2020, para nós enxergarmos os nossos ossos secos diante de nós, e sabermos o quanto somos frágeis, o quanto a ansiedade nos escraviza, por quê? Porque todo esse sentimento de inquietude não livre é porque nós achamos que estamos perdendo o controle. De fato estamos, mas Deus mostra quando nós passamos a confiar nele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desconfiar de nós mesmos. E Deus conduz o profeta, meu amado, e mostra ao profeta, e faz o profeta visualizar aqueles vales de ossos secos. Diz o verso seguinte, diz o verso 2: ele me fez andar ao redor dele, e pude ver que era numeroso a superfície do vale. Estavam sequíssimos. Deus fez ele caminhar, Deus fez ele ver, fez ele apalpar, fez ele enxergar, fez ele viver aquela experiência dolorida. Diz: olha, o que eu estou te mostrando aqui, olha aqui a obra-prima, olha aqui a matéria-prima. Porventura pode esses ossos, não mortos, não secos, Alexandre, mas sequíssimos, pode ter vida. E aí eu faço a pergunta para vocês: o seu vale de osso seco? Ah, pastor, já está morto, meu casamento já está morto, minha esperança já está morta, minha fé já está morta, já enterraram, passou muito tempo, já está em estado de decomposição, já está nesse estado como esse vale, um estado em que você pega um osso sequíssimo, ele fica só o farelo. Era esse o estado que Deus mostrava ao profeta. Eu creio que nenhuma situação daqui está tão caótica quanto pintada por Ezequiel nesta noite.
E a pergunta é essa: esse vale pode ter vida? A sua situação, o teu vale, como diz o salmista, o vale andarei pelo vale da sombra da morte, mas não andarei o quê? Só, porque a tua vara e o teu cajado me consola. Tem muito vale na vida de Castro, de Zé Maria, de Nailson, de Edmilson, de Arthur, de Nalva, de Zé Maria. Todos nós temos nossos vales, todos nós temos nosso dilema, todos nós temos as nossas crises mais profundas, mais existenciais. A gente olha sempre para o outro, e muitas vezes a gente olha para a gente, achando que só a gente sofre, mas cada um de vocês tem os vales. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de acreditar, que mesmo que o vale esteja com ossos secos, o Deus que trouxe à existência aquilo que não existe, Ele é capaz de fazer um milagre. E o que milagre Deus pode fazer? Tudo. Sem usar a fé e andar só a razão. Me diga uma coisa: onde Deus encontrou tanta massa para colocar nos astros? Qual o ingrediente? Qual o produto? Não, a Bíblia diz que Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Isso mostra que o Deus o qual estamos adorando aqui é um Deus que nos leva ao vale, mas disse: eu pergunto a ti, posso, Ezequiel, dar vida a esses ossos? E aí eu quero que você faça uma introspecção. Que vale você está vivendo? E se você acredita que no Deus o qual estamos adorando, e sendo grato a Ele nessa noite, você acredita que Ele é capaz de fazer um milagre nesse vale? Pense bem nisso, amém? Então lhe perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? A pergunta é para cada um de nós. Mulher, homem, pode viver esse vale de ossos? Pode reviver? A ideia de reviver é outrora algo que tinha vida e passou a estar, agora é morto, mas aí volta a ter vida. Uma causa que ora tinha vida, tinha esperança, hoje não tem. Se existe uma coisa hoje que eu vejo que é terrível na geração de hoje, nós estamos numa geração em que as pessoas perderam a esperança. Como eu disse, a esperança de muitos para 2021 como é que diz? Vacina. É uma esperança muito fraca. Vacina essa que pode dar uma reação. Vacina essa que pode matar mais do que curar. Ah, pastor, o senhor agora está fazendo apologia. Não, eu estou dizendo que pode. E que muitos não dizem que não pode. Mas põe na esperança deles uma vacina. A vacina pode vir, e que venha a ser bênção. Eu quero dizer que sua esperança não pode ser no pastor Zé Maria, na vacina, não pode ser na economia, não pode ser em ninguém, tem que ser no Deus que tem o comando de tudo. O vale está diante de mim e de você, e é um vale grande, é um desafio dos mais conflitantes, porque Deus me fez pensar neste ano como ia ser. Um ano que, quem sabe muito bem, o governo não fabrica dinheiro, o governo simplesmente arrecada dinheiro. Eu digo, como é que vai? Como é que vai pagar o salário do povo se a economia vai se acabar? Isso era a minha perspectiva. Como é que a indústria sem produzir, o comércio fechado, como é que essa roda vai girar? A igreja fechada, a perspectiva das mais pessimistas. Eu quero dizer, estamos acabando o último culto. Deus não deixou sequer um de nós passarmos fome. As contas foram pagas. A provisão foi feita, como vocês bem sabem. E o nome dele foi glorificado. Ele está dizendo para mim e para você, o vale é grande. Os ossos são sequíssimos, a situação são difícil, mas sou eu que tenho comando de tudo. E aí ele pergunta, não para Ezequiel mais, mas ele pergunta, será que esses ossos podem reviver, filho do homem? E aí olha a resposta, respondi, diz o profeta, Senhor Deus, tu sabes. Ele deu uma resposta muito sábia.
Eu não sei. Eu te pergunto, você sabe de alguma coisa? Nós sabemos o que há de vir. Há um ano atrás, nós estávamos projetando meio mundo de coisa. E hoje devemos projetar da mesma forma, do mesmo entusiasmo. Coloquei as metas todas ali. Ah, pastor, a gente no céu da pandemia não quer saber, os projetos estão ali. A Bíblia manda a gente projetar dos homens, que vem o quê? O projetar de Deus vem a última palavra. Acaba você sonhar, acaba você lutar, acaba você crer, acaba você regaçar as mangas. Mas cabe a Deus fazer você executar no tempo que Ele apraz, da forma que Ele quer, porque Ele é Senhor. Amém, amados? E aí, Ele faz essa pergunta pertinente. Você, vale de osso seco, pode esses ossos secos terem vidas? Porventura pode terem vidas? Essa é a pergunta intrigante. E aí ele diz, tu sabes. E aí eu quero mostrar a você que Deus faz grandes coisas de algo perdido. O vale de ossos secos é o símbolo da minha e da tua situação em dado momento. Situação irreversível. Situação que não tem como produzir vida. Mas o nosso Deus é um Deus que tem vida e vida com abundância. Amém, amados? Segunda verdade que eu queria evidenciar é que Deus, por meio do seu Espírito, dá vida onde reina a morte. O contexto, como eu já narrei para você, era um contexto de morte, era um contexto de deserto, era um contexto totalmente árido, desprovido de vida. Mas diz o texto sagrado, meus queridos, o verso seguinte, o verso 4 diz assim: então ele me disse, profetiza a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Deus está dizendo aqui, os ossos existem, os problemas existem, mas diga aos problemas, olha, ouçam, não eu, mas o Deus que fez o existente veio à existência, o Deus que trouxe realmente o impossível a se tornar possível. Vocês ouçam, assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? Deus está dizendo, assim diz o Senhor a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Vocês terão o quê? Tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, cobrirei de pele, porém em vocês o meu espírito e vocês viverão. Então saberão que eu sou o Senhor. Agora eu quero mostrar uma coisa aqui a você: só tem vida quando tem o Espírito de Deus trazendo vida. Aqueles ossos passaram a ter tendões, passaram a ter pele, passaram a ter músculo, passaram a ter toda estrutura corporal, mas eram simplesmente corpos mortos, mesmo tendo tudo isso. Mas Deus, que é o Deus que dá vida, por isso que o termo pneuma no original significa espírito, fogo, daí vem a palavra o que? Pneu, vento. Só tem vida quando tem o Espírito. Quer ter vida em sua vida, você tem que ser um crente movido pelo Espírito. Tem muitas pessoas mortas por aí, porque não estão cheias do Espírito. Eu e você é chamado por Deus a ter o enchimento do Espírito. O Espírito é quem dá vida. Tem pessoas que estão aí, meu amado, tem tendões, ele tem corpo, ele tem aparência de vida, mas está morto. Morto de esperança. Mas nós em Cristo temos sentido para dizer, temos mais do que uma esperança de uma mera vacina. Nós temos os céus como morada, nós temos o Deus do universo. Eu sei que dói, eu sei que tem angústia, eu sei que tem depressão, eu sei que tem conta para pagar, eu sei que tem doença, eu sei que tem dilemas, eu sei, nós sabemos muito bem, nós não estamos isentos de nada disso, mas há uma diferença. Temos de ter uma diferença. E você pode dizer, qual é a diferença, pastor? É o Espírito de Deus. Amém, amados? É o Espírito que dá vida. É o Espírito que faz todo esse rebuliço que a gente vai ver aqui. É o Espírito que faz a coisa que está mais do que perdida ter vida.
E é isso que a gente tem que se apegar mais e mais. E aí, por fim, meu amado, eu caminho para a finalização dizendo a vocês, quando Deus quer, ossos secos ou sequíssimo, torna-se grande exército. E grande exército torna-se em ossos secos. E aí eu encerro com esse verso 7. Acompanhe comigo, por favor. Então profetizei como me havia ordenado. E houve um ruído, um barulho de osso que batia em ossos e se ajuntaram. E cada osso ao seu osso. Escute bem, Deus trabalha no silêncio, trabalha. Elias estava na caverna, veio tumulto, veio meio mundo de coisas, veio manifestação, a Bíblia diz que nada Deus estava. Depois veio uma voz suave, dizia Elias, né? E falou com Elias. Mas aqui o mesmo Deus que trabalha no silêncio, Deus trabalha com barulho. Dá para entender o barulho de Deus aqui, movendo aqueles ossos? Dá para entender a coisa parada, morta, e Deus começando a soprar o Espírito, e quando Deus sopra o Espírito, por isso que a evidência aqui, diga comigo, ruído e barulho. Não é uma casualidade que aparece nesse mesmo verso, essas duas palavras aqui, sinônimas, ruído e barulho. Foi um senhor barulho, porque estava tudo inerte, estava sem vida, mas o Espírito quando vem, ele traz vida. A Bíblia diz que Elias, meu amado, em 1 Reis capítulo 18, verso 41, ele deixou bem claro, existia uma seca terrível em Israel, em Judá, e disse, olha, desça, porque eu já escuto ruído de chuva. A pessoa que crê em Deus, ele tem uma perspectiva, Deus trabalha com além. Vá, rei ímpio, vá, Acabe, pode ir, porque eu quero dizer a você, você não está vendo nada, você não está enxergando nada, mas eu já enxergo o barulho de Deus. Eu quero dizer que você hoje pode não ver nada, e o que talvez esteja vendo, simplesmente é ossos sequíssimos diante de você, é uma situação terrível, mas você tem que entender por uma perspectiva da fé, que Deus pode fazer um barulho santo, Deus pode fazer de fato um ruído tremendo. Esses ossos que estão mais do que mortos, esses ossos que estão mais do que secos, esses ossos que estão sequíssimos, podem se convergir e se tornarem corpos, e mais do que corpos, podem ter vida, quando o Espírito chegar sobre sua vida. Deus trabalhou no meio desse barulho, meu amado, e eu digo que foi um barulho muito bonito, talvez um barulho até assustador, ou não? Ossos batendo em ossos, não é isso? Vamos tentar visualizar isso, ossos batendo em ossos, e depois, aqueles esqueletos andando ali, é de você correr. Mas eu quero dizer uma coisa a você, tem uma simbologia, esses ossos é morte, é algo perdido, é como diz, está perdido, mas eu sou capaz de dar vida. E Deus, meu amado, fez com que aqueles grandes ossos passassem a ser um grande exército. Amém? Vamos acompanhar conosco. Então ele disse, profetiza, filho do homem, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vendo os quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos, para que vivam. E o que o profeta fez? Vamos acompanhar o verso 10, vamos lá, juntos, vamos lá. Profetizei como ele havia me ordenado, faça como Deus estiver mandando. Profetizei como ele havia o quê? Ordenado. E o Espírito entrou nele, e eles viveram, e se puseram em pé, e foram e formaram um exército, um enorme exército. Diga comigo, e se formaram um exército, um enorme exército. De quê? Do vale de ossos secos. Quando Deus quer fazer, Ele faz vale de ossos secos, sequíssimo, se tornar exército.
Mas eu quero encerrar mostrando a vocês que Deus pode fazer o inverso quando o homem acha que é alguma coisa. Vamos para lá, por favor, 2 Crônicas, capítulo de número 20. Verso 2 diz assim, amados, olha: então vieram alguns avisar a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá. Estão entendendo? Avisaram ao rei Josafá: uma grande multidão está vindo. Multidão incontável. Essa grande multidão estava viva, um grande exército. Vamos agora para o verso 24. E quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde se puderam olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, e não havia nenhum sobrevivente. Sabe o que eu quero mostrar aqui a você? É o paralelo aqui entre os vales de ossos secos. Deus fazia surgir um grande exército, um exército petulante, arrogante, com altivez. Deus disse: olha, vem uma grande multidão. Josafá, grande é a multidão, eles não têm o que fazer, não sei o que fazer, os meus olhos estão postos em ti. Aí depois Deus disse: vá lá, suba no monte e procure ver a multidão. A multidão, não é isso? E o que é que eles viram diante da multidão? Não mais a multidão, mas um montão de cadáveres. Deus, quando Ele quer fazer, meu amado, Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Senhor do universo. Amém? Ele faz um montão de ossos ser um grande exército, mas faz um grande exército ser um montão de ossos. E você vai enxergar para o vale e dizer: esse vale pode ter vida. E Deus diz: pode ter vida. Basta só eu soprar o meu espírito. Há esse grande exército que vem sobre mim, Senhor, não tenho o que fazer. Diz: olhe para agora e veja o que é que tem ali. Eu quero dizer a você que o problema para você é intransponível. O problema para mim é algo que eu digo: eu não tenho como. Mas eu quero dizer, eu apresento alguém nessa noite a você, o Senhor do universo, que Ele diz: olha, o comércio pode fechar, o império da China pode quebrar, as nações podem ficar arruinadas, mas eu sou o Senhor. Se coloque de pé. Queria que o Léo, por favor, dedilasse um louvor aqui. Feche seus olhos. 2021 será ano de muito desafio também. Esse vale descrito aqui é o contexto na vida de Fátima, de Simone, de Abel, de Gabi, de Priscila. A incerteza, Cássio, para no meu e no teu coração. Mas uma certeza que a gente tem que sair daqui nessa noite: o Deus o qual eu estou aqui louvando é um Deus que Ele pode trazer à existência uma causa perdida. Não só uma causa, mas um vale perdido, estéril, sem vida. Reconheça que Ele é Senhor. E nós vamos dizer ao Senhor: feche seus olhos. Diga a Deus onde está o vale. Diga a Deus que Deus dê força para você estar profetizando nessa noite: Senhor, sobre o teu espírito, Senhor, sobre esse vale, sobre esse meu filho, sobre essa minha filha, sobre meu esposo, sobre minha casa, Senhor. Olha, sobre essa situação, Deus já está perdido. Já declararam derrota. Já liberaram a certidão de óbito, já mandaram enterrar, já enterraram, já está podre, já está em decomposição. Senhor, não tem situação, é irreversível. Aí Deus diz: eu consigo dar vida.
Senhor, eu estou dizendo que Tu és esse Deus tremendo, porque Tu és. Eu estou aqui proclamando que Tu és o Deus do impossível, porque Tu és de fato o Deus do impossível. Existem situações aqui insolúveis, existem pessoas me ouvindo e vendo na internet, existe causa nesta noite, é semelhante a este vale perdido. Mas Espírito do Deus vivo, sopra com a Tua presença, sopra com a Tua vida, e o milagre aconteça. Tu és um Deus tremendo. Não tem homem forte aqui nesta noite, não tem mulher forte, somos fracos. Somos fracos de fato, Senhor. Nós estamos dizendo aqui, Senhor, precisamos da Tua presença para caminharmos. Aleluia, precisamos da Tua unção para caminharmos. Precisamos do fogo do Teu Espírito para caminharmos. Precisamos da vida do Teu Espírito para caminharmos. Somos dependentes de Ti. Espírito de Deus, sopra sobre as nossas vidas. Assim como Tu visitaste, meu Senhor, homens do passado, como John Wesley, como tu visitasse Whitefield e tantos outros homens da história que tiveram seus vales, que tiveram seus conflitos, mas que acreditaram no poder miraculoso do Deus transcendente, do Deus imanente, do Deus que se deixou revelar a cada um de nós. Espírito, toca nesta noite, a começar da minha vida, e que Tu possas restaurar, e que Tu possas alegrar, e Tu possas renovar. Renova-nos, renova-nos.